profecia, tá? Então a profecia é um espírito, tá? E ela pode fluir. Então, o que é a profecia? Nesses dias nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Guerras, pandemias, e quando a gente procura na internet, o que mais tem são profecias, palavras proféticas. E então é importante a gente saber o que é a profecia. Profecia é falar sobre a influência do Espírito Santo. A profecia ela vem de Deus, ela vem do coração de Deus. É a revelação dos pensamentos de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que Deus ele revela seus planos, sua vontade, né, às pessoas cheias do Espírito Santo ou aos profetas. E aqui nós vamos aprender sobre o dom profético e o ministério de profeta. São duas coisas diferentes, tá? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia que tá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Neide, vai ver se tu consegue. 1 Pedro, é primeiro ou segundo? É 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. E Verônica abre a Bíblia em Atos, versículo 20, né? Isso. 2 Pedro 20 e 21. Vamos ver. Lê. Diz assim a palavra de Deus. Visto que jamais uma profecia foi preferida por vontade humana, ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que as pessoas humanas falaram da parte de Deus. Amém. Aí. Então, a gente está falando o quê? Que a Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus. Né? Então, a profecia, a verdadeira profecia, ela vem do coração de Deus. Amém? Então, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Então, nós estamos dizendo aqui que o profeta, ele é a boca de Deus. Então, ele tem uma unção especial. Ele tem um chamado. O verdadeiro profeta, ele tem um chamado especial, um chamado diferenciado. Amém? E a profecia aqui, vamos ler aqui também Atos 3:18. O que é que diz aqui Atos 3:18? Eu vou ler. Mas Deus assim cumpriu o que Dante anunciava por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então a palavra diz aqui que a palavra profética que sai do coração de Deus, ela se cumpre. Amém? Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todas as palavras que foram lançadas pelos profetas, elas se cumpriram. A profecia, né, que desde o tempo de Abraão até os dias atuais, todas as promessas, as palavras proféticas se cumpriram. E estão se cumprindo ainda, né? Então, quando uma palavra sai da boca de Deus, ela se cumpre. Amém? Então, é algo sobrenatural, né? Quando você recebe uma palavra profética, você fica feliz, né? Você fica expectante para que aquela palavra se cumpra. Por mais que seja difícil, né, na visão do ser humano, muitas vezes, por exemplo, quando Deus deu a palavra profética para Abraão, que ele disse que Abraão seria pai de multidões, Abraão já era velho e Sara também, ela já nem... então, para o ser humano era impossível, mas para Deus nada é impossível, né? E a gente viu que essa palavra se cumpriu. E isso é sobrenatural. O mover de Deus, ele é sobrenatural.
quando Deus ativa a profecia, é para algo grande, tá? E como eu falei, é importante a gente entender que existe distinção entre o dom profético e também o ministério de profeta. O dom profético, ele é, qualquer um de nós podemos profetizar debaixo da unção do Espírito Santo. É como a gente, quando iniciamos os louvores aqui, né? Comecei a adorar, ressuscita, né? Você está adorando ao Senhor, ressuscita o teu sonho e está profetizando. Eu profetizo, né? E você está declarando, você está diante de uma situação e sobre a influência do Espírito Santo, você começa o quê? A profetizar. E muitas dessas palavras que você profetiza se cumprem. Ok? Então, você tem que ser o profeta da tua casa. Você tem que declarar as bênçãos na tua casa. Você tem que declarar, meu filho é uma bênção, não importa como ele está, mas a palavra do Senhor diz que os filhos são as bênçãos, é a coroa dos pais, né? Não importa se teu filho está todo torto, mas você declara a palavra. Você está declarando, você está profetizando a palavra de Deus, e a palavra vai ser notada e vai causar impacto. Amém? Então, o dom profético vai estar escrito em 1 Coríntios 14:31. Amém? Ele diz assim: pois todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Tá bom? Então, quem que profetiza? É o crente cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor conta que o rei Saul, ele não era profeta. E quando Deus ungiu ele para ser rei, Deus mandou ungir, o profeta Samuel ungiu, ele foi, e no momento que ele estava no meio de profetas verdadeiros, ungidos, né, ele profetizou. Ele começou a profetizar. Então, quando está debaixo de uma cobertura profética, uma cobertura apostólica, quando tu começa a buscar a presença de Deus, se alinhar com a presença de Deus, tu é um vaso de Deus, tu profetiza, tu declara a palavra e a palavra, as coisas acontecem, né? E lembrando que também a profecia é algo que a gente declara para um futuro, né? Próximo. É algo que vai passar, que vai acontecer, tá? Então é importante a gente entender também, né, que a profecia é a revelação de algo que vai acontecer. Que vai acontecer, ok? E quando você recebe uma palavra profética, você não deixa ela cair. Se você tiver como pactar, Senhor, pacto por essa palavra. E assim, eu meu esposo, Júlio César, a gente, quando recebemos uma palavra profética, a gente pacta. A gente vai lá no altar e dá o que a gente tiver. A gente dá. E a gente declara que aquela palavra vai se cumprir. Assim a gente declarou, nós temos uma palavra profética de que seremos pais. Até hoje, eu e ele, a gente não pode ter filhos naturais. Mas Deus vai nos dar. Porque Deus nos deu uma palavra. E nós temos essa confiança, essa certeza de que Deus vai cumprir sua palavra. Amém? Então, como eu falei, então, o ministério de profeta, ele é diferente do dom profético, tá? Ele é fundamental para a igreja de Cristo. A palavra do Senhor, ele vai falar que Deus, a igreja, ela é um corpo. Então, nós temos o que? O apóstolo, o profeta e o mestre, que é o professor, né, que ensina a palavra, e temos o evangelista. Então, todos esses são importantes para que haja o quê? Uma igreja que se mova em todos os aspectos, né? Como na nossa igreja, a gente tem as 4 rodas. Então, se você observa uma roda, ela se encaixa, né, uma na outra e vai se movendo, né? Então, na igreja, para que ela comece a se mover, todas as peças elas têm que se andarem
em movimento, tem que mover. Se uma para, vai o quê? Não vai dar muito certo. Então a gente tem que estar em movimento. Então o que faz o ministério profético? Edifica. Edificar. O que é edificar? Quando vem a palavra edificar, a gente pensa em construção, né? Construção da casa, por exemplo. Uma casa, para a gente construir uma casa, a gente coloca primeiro o quê? O alicerce, né? Colunas de ferro, de um lado, do outro. Preparamos bem, né? Que eu creio que entende de construção, ele sabe como é que faz esse edificar. Né? Então, o profeta, ele é utilizado por Deus para edificar a igreja. O verdadeiro profeta que é ungido, assim como os grandes profetas que você já leu na Bíblia, Ezequiel, Jeremias, todos eles foram chamados com esse dom profético, com a unção profética, né? Eles foram chamados por Deus. Então, esses profetas ainda existem hoje nas igrejas. Então, eles são importantes para edificar, consolar, exortar, dar direção, trazer correção e traz revelação acerca dos mistérios divinos por meio de uma palavra vindo do coração de Deus. E traz impartição e ativação, né? Então é importante o ministério profético? Sim. Uma igreja que não tem um manto apostólico e profético, ela não vai ter esse movimento. E o que vai passar, que vai acontecer, que vai haver uma falha, não vai poder andar totalmente no seu sobrenatural como tem que ser, né? Então a igreja, ela tem que ter o apostólico, o profeta, o mestre e o evangelista. Aí você pode falar, mas vamos supor, aqui, você está começando aqui, mas aqui você não tem nenhum profeta, mas eu estou debaixo de uma cobertura apostólica e profética. Então o manto do Senhor que está sobre eles também, ele chega até a mim, chega até meu esposo e chega até vocês. E debaixo dessa cobertura, que eu declaro em nome de Jesus sobre vocês, vocês podem fluir no ministério. Amém? Então é muito importante esse propósito, esse ministério do profeta. E qual o propósito da profecia? Então nós vamos ver que aqui a gente já falamos um pouco, né, da importância da profecia dentro da igreja. Nós sabemos que toda palavra, até mesmo toda palavra, tudo que passa no mundo, antes de acontecer, elas são reveladas aos profetas. Essas guerras que estão acontecendo hoje na Ucrânia entre Rússia, essa guerra ela foi revelada, ela foi declarada, os profetas eles avisaram. Quando alguém dá uma palavra profética que às vezes que é ruim, que vai haver guerra, que vai acontecer isso, às vezes é para uma advertência também. Então é o momento que é de você colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor, pedir Senhor, pedir perdão, pedir pela misericórdia do Senhor, pedir para Deus se mover, fazer algo, né? Você tem que alinhar com o que Deus quer de você, porque se a gente fica passivo, sem fazer nada, as coisas pior. Então, hoje em dia nós estamos vivendo uma situação tão difícil a nível global. E o que nós estamos fazendo? Será que nós vamos aceitar que as guerras aconteçam? E o que eu estou fazendo? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que orar. Eu tenho que clamar. Eu tenho que fazer com que o sobrenatural de Deus guarde minha vida, me proteja, traga provisão. Amém? Então a palavra profética, ela tem como finalidade impartir fé. Já imaginou?
Abraão, quando ele recebeu a palavra dele, né, que o sonho dele ele queria ser pai e não podia, porque a esposa dele era estéril, e que a Sara ia poder ser mãe. Já imaginou? Abraão foi considerado o pai da fé. Ele contra toda contra tudo e todo, né? Ele creu na palavra do Senhor, ele creu no Senhor. Então, quando a gente recebe uma palavra que a gente sente da parte do Senhor, você crê. E teu espírito, se tu busca a presença de Deus, teu espírito ele testifica. Quando Deus ele te dá uma palavra profética, tu sente no teu coração, tu sente que algo em teu espírito, tu sente um calor do Espírito Santo, tu sente algo especial que Deus ele confirma. Por que Deus confirma? Porque o Espírito Santo habita dentro de você, tá? E nós temos que ser sensíveis quando o Espírito Santo fala, porque muitas vezes já não recebemos palavras. Em alguns momentos das nossas vidas, muitas vezes você está naquele primeiro amor e você é como se você escutasse o Espírito Santo falar, você sentisse, você vai visitar uma família e o Espírito Santo lê a palavra tal, isso, e de repente você vai perdendo aquilo. E por quê? Porque nós paramos de obedecer o que Deus quer de nós. Porque nós paramos de obedecer a palavra que o Senhor nos disse. Então o segredo é ouvir e fazer. Eu lembro que quando eu cheguei de volta aqui no Brasil, junto com meu esposo, a pastora pediu para a gente abrir essa casa de paz. E a gente chegou no meio da pandemia e as pessoas não estavam vindo para a igreja. E eu tive um sonho com o nosso apóstolo Edgar Tuno. E o sonho ele me dizia: abre a casa de paz online. E eu falei com meu esposo e ele falou com a nossa pastora, que é a profeta Marli, e ela disse: ok, abre. E a partir daquele momento a gente começou a fazer as casas de paz online. E meu esposo viajou para Santa Cruz e eu parei, né? E ele disse: faz a casa de paz online. A minha pastora faz a casa de paz online. Então, por obediência e por amor, né, por amor à obra de Deus, eu estou aqui. E é uma honra servir ao Senhor, é uma honra falar do amor de Deus, falar a palavra dele, fazer o que Deus manda. Porque isso traz paz, isso traz alegria, gozo, transformação. Então, a palavra profética, ela é poderosa. E o profeta, ele tem, quando ele usa a palavra, ele tem a finalidade de impartir fé, né? Essa fé que nos faz ir adiante, a prosseguir. Ele prepara as pessoas para receber o milagre, né? Embora teu corpo diga que não, tu diz: não, mas o Senhor me falou, a minha fé me faz obter o milagre. E também, ela tem como principal objetivo também revelar o coração de Deus ao homem, né? Que lindo, né? Que Deus revela o coração dele a nós, seres humanos. Deus, ele quer ter comunhão, Deus quer falar conosco. Então é necessário que a gente tenha essa intimidade com Deus. Eu também estava lendo que se você quer fluir no profético, por exemplo, se o meu sonho é ser uma profeta, eu tenho que passar horas na presença do Senhor, buscando sua presença, né? Tendo comunhão com Ele, né? E a gente não pode nem só a unção profética dar de qualquer jeito, né? Porque você tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente não podemos falar o que Deus não falou. Tem pessoas que dizem que está profetizando, falam o que Deus não mandou falar. Então isso é falso profeta e também é um castigo para essas pessoas, né? Então a gente tem que ter temor a Deus, temor de falar o que Deus te manda falar. Então, como eu estava falando, né, sobre falso profeta, a palavra do Senhor, lembrando que toda profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz. Se alguém te dá uma palavra profética e que não está de acordo
com a Bíblia, é falso. É falsa. Então você não tem que aceitar. Porque a palavra de Deus, ela tem que trazer o que está na palavra, né? Então ela é para edificar, esses pontos principais da palavra: edificação, consolação, muitas vezes para consolar, e exortar, fazer com que a pessoa, mesmo diante da adversidade, ela possa crer, que mesmo diante da adversidade ela possa continuar. Então a profecia, ela tem essa finalidade. Vamos abrir em 1 Coríntios 14, 24. Alguém pode ler, Neide? 1 Coríntios, vê se tu consegue. 24 e 25. 1 Coríntios 24 e 25. O meu só tem até os 16. É sério? Bem. Deixa eu ver aqui. Até os 16 mesmo. Vou ler aqui. 16. 1 Coríntios 14. É 14, né? Eu disse 24, não é? 14, 24 e 25. Eu tenho. Ao contrário, se todos estivessem profetizando e entrar alguém que ainda não crê ou não é iniciado, este será convencido dos seus erros e avaliado por todos. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará: a verdadeiro Deus está entre vós. Amém. Então, quando há aqui como a palavra falou, né, quando estão reunindo profetas ou até mesmo servos do Senhor, e eles estão fluindo debaixo desse profeta, quando chega uma pessoa que é inconverso, que não crê, né, mas o Espírito Santo está no meio dele, então o Espírito Santo, ele se manifesta, e aquelas pessoas, uma pessoa dá uma palavra profética que ninguém sabe. Eu lembro que sobre Felipe falava de Jesus para ele, e ele disse: pode vir algo bom de Jerusalém. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus era profeta, né? Aí Jesus falou que eu te vi debaixo da figueira. Nossa, naquele mesmo instante, se você ler a história do encontro, o primeiro encontro de Felipe com Jesus, mudou totalmente a história dele, porque foi uma palavra que Deus revelou, Deus viu, Jesus viu. Então, naquele momento, aquele homem já se converteu, entendeu? De não crer a crer. Então, isso é que acontece. Meu esposo, ele flui muito nesse dom profético. Ele vê as pessoas e o Espírito Santo, ele mostra imagens. Ele mostra a imagem da vida da pessoa, coisas que aconteceram do passado, e mostra coisas que está por vir. Então revela, entendeu? Para que muitas vezes Deus, ele mostra essa pessoa, o caminho que ele está indo, e ele adverte: olha, Deus está me mostrando isso e isso. Se tu for para esse caminho, tu vai cair. E eu te vejo assim, assim, assim. Então Deus está advertindo. Quando Deus, ele te mostra, te adverte, é para o teu bem. Quando Deus diz: não faça isso, não faça. Porque se Deus está dizendo não faça, é porque ele está vendo lá na frente. Amém? Eu lembro bem que uma vez eu fui em uma igreja e um pastor, ele disse: olha, vai vir um negócio para você, mas não faça, não faça, porque você vai ter muito prejuízo. E passou os dias e eu esqueci completamente. E apareceu um negócio para mim. E eu fiz esse negócio. E no final, a palavra do pastor se cumpriu na minha vida. Eu tive prejuízo. Eu perdi. Mas por quê? Porque eu não dei a atenção devida que um pastor, um servo do Senhor que estava debaixo de uma unção profética, falou para mim. Se eu tivesse ouvido e lembrado de: não, Senhor, eu não vou fazer negócio. E Deus estava me dando um livramento. Então, quando Deus disse: não faça isso, Verônica, não faça isso, Neide, porque Deus, ele está vendo. Deus, ele está vendo. Deus quer o melhor para mim.
Deus quer o melhor para você. Toda a palavra de Deus é para o nosso bem. E se Deus permite que coisas difíceis, coisas ruins aconteçam na nossa vida, se Ele permite, é por causa que muitas vezes somos rebeldes. Porque muitas vezes não obedecemos a palavra, não queremos fazer a vontade de Deus, não obedecemos a palavra. Então, meus amigos, meus amados, Deus Ele te ama e Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é fazer com que todos possam fluir nos dons do Espírito Santo, é fazer com que todos sejam crentes, né? Ou melhor, filhos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero que... E também é muito importante também a questão para que o profético possa fluir, é preparar a atmosfera. A atmosfera é o local onde a gente está. Minha pastora costuma dizer que quando ela vai para um lugar, a primeira coisa que ela faz é cambiar a atmosfera, transformar. Se a atmosfera está pesada, ela começa a orar, né, que seja em língua, ela sozinha, e ela faz com que aconteça. E até mesmo quando ela vai, às vezes vai em um comércio e diz que ali está vazio. Mas quando ela chega, a atmosfera daquele lugar já cambia. Se transforma. Ou seja, as pessoas não chegaram, começam a chegar e assim é. Amém? Então, é preciso a gente transformar a atmosfera para fluir no profético. Aí vem o que? O louvor e a adoração. Quando eu falo de louvor todo mundo pode louvar, né? Você chega e começa a louvar, mas adorar é algo mais profundo. É algo que provém do Espírito. É como quando você começa a dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. E você fala com o teu Espírito. Nesse momento que você começa a falar com Deus, do fundo do teu Espírito, a presença de Deus, ele vem sobre ti. Então o profético, ele começa a se mover. E nesse momento, quando tu começa a entrar na presença do Senhor, entrar na presença, tu pode declarar a palavra sobre tua família, sobre tua vida, que algo vai passar, que algo vai transformar. E é interessante que a gente tenha essa relação com Deus, para que a gente possa transformar a nossa história, para que a gente possa transformar a nossa família, para que a gente possa ver que Deus é poderoso, que a oração, a adoração, o louvor, ela tem poder de mudar, de cambiar, né? Se não tem uma adoração genuína, não haverá uma atmosfera para profetizar. Então, eu não sei se vocês já observaram, mas quando muitas vezes eu estou na igreja, na nossa igreja, os pastores chegam lá, e antes dele começar a pregar, eles dizem: vamos adorar. E colocam o louvor e ele começa a se mover, o Espírito Santo, e ali ele começa o quê? Desatar a unção profética. E naquele momento, muitas vezes, antes de pregar a palavra, já está dando profecia. Amém? E é isso, né? Porque a atmosfera está preparada para o fluir sobrenatural. Mas é importante, né, que o verdadeiro profeta, ele é um homem separado. O homem é santificado para Deus, não é qualquer pessoa. Tá? Tem pessoas que têm unção profética, né? Mas o profeta, o verdadeiro profeta de Deus, ele é boca de Deus. Então ele tem que ter essa consciência, né, de que ele serve a um Deus todo-poderoso, a um Deus majestoso. Então, como eu falei, todos os crentes podem profetizar, usando o dom profético. Porém, o autêntico profeta, ele profetiza desde a presença de Deus. Então, se você ler os profetas aqui da Bíblia, desde aqui dos grandes profetas, Neemias, Jeremias, Samuel e tantos outros profetas, Ezequiel e tantos outros profetas, eles profetizavam. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, eles profetizavam direto da presença de Deus. Vamos ler aqui
Em 1 Reis 17:1, para você perceber isso. Eu não posso fazer. 1 Reis. Quem achar 1 Reis? O milagre que eu espero, tu pode. 17:1. Senhor, vem 1 Reis 17:1. Diz assim: o profeta Elias, o Tesbita, oriundo de Tesbi, de Galade, anunciou a Acabe: juro pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sigo, nestes anos não haverá nem orvalho, nem chuva, senão quando eu disser. Amém. Vamos ler outra versão aqui, para a gente ver. Isaías. Isaías. 1 Reis 17. Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Ele já fez. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão fraco. Aqui, ó, vou ler nessa outra versão aqui. 1 Reis 17:1, porque a Neide falou, mas aqui ele é mais específico, que ele diz da presença. Então, Elias, o Tesbita, dois moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então, face significa o que? Presença. Né? Então, os grandes profetas, eles profetizavam direto o que? Da presença de Deus. Então, por isso que toda palavra de um verdadeiro profeta, ela se cumpre. Porque eles profetizam direto o quê? Da presença de Deus. Porque eles têm uma comunhão tão grande com Deus que não é equívoco, entendeu? Então a outra questão também para fluir no profético é a oração e jejum. A oração, a gente sabe que a oração é um mover de todo crente. A oração ela nos leva a nível espiritual maior. Quanto mais tu ora, mais tu se relaciona com Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele ia para os montes, né? Ele passava, a maior parte, ele passava horas e horas na presença de Deus orando. E quando ele saía, ele era instantâneo, ele dava a palavra profética, ele curava, ele manifestava o poder de Deus. Amém? Então a oração e o jejum também, porque muitas vezes no jejum ele vai quebrar nossa carne, vai com que nosso espírito se torne mais sensível para ouvir a palavra de Deus, o que Deus está falando conosco. Né? Então é extremamente importante o jejum, porque eu lembro que na Bíblia está escrito que os servos do Senhor, os discípulos dele, estavam reunidos e o Senhor Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo e outro lá, não me lembro bem, para a minha obra. Né? Então Deus ele falou que através do jejum. Então quando jejuamos, a palavra de Deus ela fica mais fácil da gente ouvir, o Espírito Santo fluir. O Espírito Santo, a palavra diz, tem gente que diz, tudo que, já ouvi pessoas falando, diz, Deus já falou tudo, está tudo aqui na Bíblia, amém? Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo continua falando, tá? Sempre há revelações, só que o que Deus vai revelar, o Espírito Santo, nunca vai contrariar essa palavra, o que está escrito aqui. Porque a palavra do Senhor diz que Deus ele não é um espírito ele não é de fazer confusão. Não existe de confusão. Deus é um Deus de ordem. Tá? Então tudo que acontece de Deus é com ordem. Então, a outra condição também para que eu possa fluir no dom profético é estar sedento, faminto da presença de Deus. É estar apaixonado, é buscar
constantemente a Ele, diga: Senhor, eu te amo, te necessito, Senhor, anelo, Senhor, aí você começa a falar, né, o que você deseja. Amém? Então nesse momento eu quero que você fique de pé e nós vamos orar para que Deus, Ele traga essa unção profética. Amém? Para que Deus nos ative. Amém? Pode chamar do som. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Senhor, quero declarar, Senhor, a tua ativação do dom profético, Senhor, sobre cada pessoa neste lugar, Senhor, sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Declaro, Senhor, que vem, Senhor, a manifestação da tua glória, a manifestação da tua profecia, Senhor, da tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder, com a tua glória, desata a tua presença, Senhor. Oh, levanta, Senhor, profeta segundo o teu coração, o profeta, Senhor, que ande em tua presença, Senhor, como os grandes profetas que conhecemos, Senhor, profetas que tenham sido temorosos de ti, Senhor, que ande em tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, declaramos, Senhor, e decretamos, Senhor, profetizamos em nome de Jesus, Senhor, o mover do teu Espírito, Senhor, declaro, Senhor, que vem o mover da tua presença, o mover do teu Espírito sobre o Brasil, Senhor, declaro, Senhor, avivamento, Senhor, sobre o estado do Acre, papá, sobre o Brasil, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, rompe, Senhor, declaro, Senhor, que se rompe, Senhor, toda a estrutura do inimigo, Senhor, toda a oposição do inimigo, Senhor, contra a palavra profética, Senhor, contra o propósito de Deus no estado do Acre, no Brasil se rompe. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, que se levanta uma igreja gloriosa, uma igreja segundo o teu coração, uma igreja que te adora em espírito e em verdade, Senhor. Declaro, Senhor, que nesse tempo, Senhor, por esse tempo, papá, oh, se levanta uma geração, Senhor, de adoradores, uma geração, Senhor, sedenta e hambrienta de ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresento diante de ti, Senhor, pessoas, Senhor, pessoas que um dia estiveram diante de ti, Senhor, mas por algum motivo, Senhor, se afastaram de ti. Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com o teu amor. Espírito Santo, levar as suas almas, Senhor, Espírito, transforma, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus, profetizo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que se levanta o papá. Assim como tua palavra diz, Senhor, ressuscita. Ressuscita ossos secos, Senhor, nesta noite. Ressuscita teus salvos, ressuscita sonhos, ressuscita propósito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, declaro, Senhor, que tu restaura, Senhor, vida nesta noite, Senhor. Restaura o propósito, restaura os sonhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, no Brasil, papá. Faz a tua obra no estado do Acre, Senhor. Faz a tua obra na Bolívia, papá. Senhor, em nome de Jesus, é tempo, papá, de buscarmos tua presença. É tempo de sublinhar, porque diz a palavra do Senhor que dias difíceis estão por vir sobre a terra. É tempo de buscar, é tempo de adorar, é tempo de reconciliar com Deus. Reconcilia com Deus nessa noite. Busca o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Começa a se quebrantar. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Apresenta a tua família. Apresenta a tua casa. Não te conforma de estar junto da igreja, mas sem fazer nada. Não se conforma.